boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta noite, dia 21 de março de 2021, dia em que o Senhor preparou para estarmos em sua presença, louvando e bendizendo o seu santo, bendito e augusto nome. Nós estamos contentes porque mesmo distantes fisicamente, nós temos essa oportunidade de louvar e bendizer o santo e bendito nome de Cristo Jesus, através das ferramentas que o Senhor nos proporciona para estarmos juntos e em comunhão. Eu tenho certeza que esse dia, o dia que o Senhor preparou para nós estarmos juntos, será um dia muito especial. Portanto, eu convido você, meu irmão e minha irmã, para cultuar ao nosso Deus, porque este é o dia que o Senhor nos preparou. O salmista, no Salmo de número 84, ele vai dizer exatamente assim, nos 2 primeiros versos: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. E nesta alegria que nós também cantamos e louvamos ao nosso Deus. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Se eu descer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que
de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Senhor Jesus, Pai querido, entramos na Tua presença para glorificar e engrandecer o Teu nome, te dizer, ó Pai, o quanto nós te amamos, te agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus especial nas nossas vidas, tem derramado da Tua graça, tem nos direcionado, tem nos abençoado, nós não merecemos nada e o Senhor tem sido muito especial nas nossas vidas. Obrigado por essa noite, por mais essa oportunidade e nós te agradecemos no precioso sangue de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido meu irmão e minha irmã, você, para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 11, e nós leremos do verso 38 ao verso 44, um texto bem conhecido dos irmãos. Evangelho de João, no capítulo de número 11, do 38 ao 44, eu peço que acompanhe essa leitura conosco. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, e com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. A ressurreição de Lázaro é algo muito maravilhoso, porque o morto agora teria uma nova vida. E é mais ou menos uma paráfrase daquilo que Jesus faz conosco. Nós, enquanto mortos nos delitos do pecado, estávamos sepultados, mas o Senhor nos chama para fora, para viver agora uma nova vida. Porém, muitas vezes nós ainda cometemos os mesmos delitos e pecados que nós, antigamente, na nossa velha vida, nossa velha natureza, nós cometíamos. Mas temos a oportunidade de nos achegarmos ao trono de Deus, pedindo perdão e misericórdia ao Senhor. Provérbios, capítulo de número 12, verso de número 19, vai dizer assim, o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Que nós possamos ter lábios de justiça. E se nós não temos línguas de justiça, línguas de verdade, que nós possamos buscar o perdão de Deus nesta noite, neste momento, para que assim possamos ser transformados de fato. Enquanto nós ouvimos este cântico, eu peço para que você, meu irmão e minha irmã, entre na presença do Senhor, contrito de coração, e confesse os seus pecados. Que nós possamos, juntos como igreja, confessar os nossos pecados neste momento. Sempre louvar teu nome e dedicar
libertar. Fala-me cada dia, fala com teu amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com teu amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com teu amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, então, Pai, pelo teu amor incondicional sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor enviou o seu único filho, Pai, por morrer em favor das nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque tu és um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, Senhor, que está sempre disposto a nos perdoar, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor renove, Senhor, as nossas forças, renove, Senhor, as nossas mentes, Senhor, que possamos estar dispostos sempre a te buscar, Senhor, em cada momento das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. O salmista, no Salmo de número 111, verso de número 3, vai dizer exatamente assim: a sua obra tem glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Porque nós cremos nesse Deus justo, bondoso, fiel e compassivo. Nós louvamos a Ele porque nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir
ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar, purificar o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar, purificar o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave a ti, Jesus, e um som agradável a ti, pois digno és. Feche seus olhos, eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã, pedindo a orientação, a iluminação do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de entrar na Tua presença, Senhor. E nesse momento, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a direção, ó Pai, para a Tua palavra.
Quero te pedir, Senhor, que eu possa ser usado por Ti nesse momento a falar com os Teus filhos. Que eu possa ser canal de bênçãos nessa noite, Senhor, para falar com a Tua igreja. Ó Pai, como o Senhor já tem feito, usa-me novamente para falar com os Teus filhos, Senhor. Queremos sair transformados, ó Pai, destes momentos de culto, transformados pela Tua palavra, e somente o Senhor pode fazer isso. Não só as palavras humanas aqui faladas, ó Pai, mas as palavras vindas dos altos céus, que transformam a nossa vida. Portanto, Senhor, fala com a Tua igreja nessa noite, através do Teu servo que se coloca humildemente pedindo, usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você para que acompanhe comigo a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20, do primeiro versículo ao versículo de número 10, vai dizer exatamente assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. E eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram, então, para casa. Estamos falando acerca do caminho da Páscoa. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, o caminho da Páscoa ele não se encerra na cruz de Jesus, com a morte de Jesus. O caminho da Páscoa passa pela cruz, sim, mas é só a metade do caminho. É necessário que se caminhe mais para que todo o sentido da Páscoa seja compreendido em nossas vidas. O caminho da Páscoa, ele começa quando Jesus ele vem do céu para a terra. O caminho da Páscoa, ele passa pela cruz, falando também acerca das palavras que estavam escritas na placa em cima de Jesus. Mas também, o caminho da Páscoa vem passar pelo túmulo vazio, e é sobre esse túmulo vazio que nós falaremos hoje. O túmulo vazio, neste caminho da Páscoa. Não existia noticiário na televisão. Na verdade, não existia nem televisão na época de Jesus, no primeiro século. Mas se tivesse, né, fique imaginando você, aí o William Bonner aparecendo na televisão da época, falando: bom dia, senhoras e senhores. Diretamente de Jerusalém nós temos o nosso amigo, o nosso informante, o nosso correspondente, o repórter Claudius Marcellus, que tem uma notícia impressionante. Vai daí, Claudius. Olá, Bonner, muito bom dia. Nós estamos diretamente aqui de Jerusalém, estamos aqui na cena de um desaparecimento espantoso, mas antes de discutir isso, Bonner, deixa eu atualizar o seu público do contexto, deixa eu contextualizar esse cenário. Há cerca de 3 anos, este homem, Jesus, ele começou a viajar pelo interior da Judéia, pregando um tipo de religião nova. Enquanto conseguia muitos seguidores, ele desagradava a maioria dos líderes religiosos aqui da Palestina. Na manhã de sexta-feira, então, ele foi crucificado pela acusação de traição e blasfêmia. Na tarde dessa sexta-feira, ele morreu e foi sepultado exatamente aqui, depois de ter morrido na cruz. Foi trazido para esse túmulo em forma de caverna, no qual agora eu me encontro. Agora, domingo de manhã, o corpo sumiu. O corpo simplesmente se foi.
As únicas coisas deixadas para trás são as mortalhas bem dobradas e deixadas de lado. A cena aqui é de confusão e alvoroço. A pergunta na boca das pessoas é: o que aconteceu com o corpo? Vai daí, William? Meus irmãos, a questão de desaparecimento do corpo de Jesus, de um túmulo em Jerusalém, 2 milênios atrás ainda, ela é fundamental para a fé cristã. Cerca de 50 dias depois do desaparecimento, os apóstolos de Jesus eles começaram a pregar a sua ressurreição e milhares começaram a ser convertidos. Os céticos denunciavam os apóstolos e os seus ensinamentos e perseguiam violentamente os seguidores de Jesus, mas ninguém jamais disputou o único fato incontestável. O túmulo estava vazio. Teria sido impossível discutir esse ponto. Talvez a forma com que o túmulo estava vazio era discutível, porém o túmulo estava vazio e isso era algo indiscutível. Uma caminhada de 15 minutos por uma secretária de Jerusalém no intervalo do seu almoço poderia ter confirmado visualmente o fato. O túmulo estava vazio. O sepulcro ele é marcado pela presença do morto. Mas a sepultura de Jesus ficou vazia. Ela estava vazia. Jesus, que havia morrido na tarde de sábado, crucificado, foi levado para aquele túmulo. A pedra havia sido colocada para que ninguém pudesse entrar naquele túmulo, mas o corpo de Jesus no domingo pela manhã não estava mais lá. O túmulo estava vazio. E nesse túmulo vazio, eu quero destacar 3 coisas que ainda existiam naquele lugar. Naquele lugar do túmulo vazio existiam 3 coisas. A primeira é que existia uma pedra removida. E essa pedra removida significa vitória. Acompanhe comigo o verso 1. No primeiro dia da semana bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. A enorme pedra que fechava o sepulcro foi retirada milagrosamente. Imagine, porque existiam guardas guardando o túmulo de Jesus para que ninguém saqueasse o corpo. A pedra era algo muito grande, muito pesada, para uma pessoa tirar sozinha. Mesmo que Jesus não tivesse morrido, mas tivesse sido sepultado, dificilmente ele mesmo, enquanto uma pessoa viva, teria conseguido remover a pedra da forma com a qual foi removida. Mesmo se Jesus não tivesse morrido, estivesse lá no túmulo, o seu corpo, o jeito que o seu corpo foi deixado após a crucificação, não teria condições físicas suficientes, e isso é atestado medicamente, para remover aquela pedra, mas algo era visível. Algo era um fato inegável, aquela pedra havia sido removida, e aquela pedra havia sido removida pelo anjo do Senhor. Leia lá em Mateus capítulo 28, verso de número 2. Algumas mulheres, elas queriam remover essa pedra, conforme Marcos, ele vai relatar no seu evangelho, no capítulo de número 16, do primeiro verso ao verso de número 4, mas quando elas chegaram, viram que a pedra já havia sido removida, a pedra já havia sido tirada. Em Lucas 24, verso de número 2, vai dizer exatamente isso. Maria Madalena, ela chega e a pedra não estava mais lá. Essa pedra, meus irmãos, significa os obstáculos e as dificuldades. Quando Deus ele remove a pedra, ele declara que todas as dificuldades serão vencidas. A pedra que foi removida é aquela mesma pedra parecida quando Lázaro morreu e Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Existia uma pedra também tapando o túmulo de Lázaro, mas Jesus ele fala: olha, retirem a pedra. E dessa vez, o Senhor, o nosso Deus, ele fala: retirem a pedra.
mas não fala para homens, e sim fala para os anjos: retirem essa pedra, porque o meu filho também está vivo. Tirem da frente este obstáculo. Muitas vezes o Senhor está falando isso para você, meu irmão. O Senhor está falando isso para você, minha irmã. Na verdade, Ele está falando para os anjos fazerem isso na sua vida. Retirem a pedra. Retirem a pedra da frente da vida desse irmão. Retirem a pedra da frente da vida dessa irmã. Retirem esse obstáculo para que ele possa caminhar livremente, assim como caminhou Lázaro, assim como meu filho Jesus caminhou. A pedra, ela representa os obstáculos e as dificuldades, e o Senhor, Ele remove essas dificuldades da nossa vida. Quando Deus, Ele remove a pedra, Ele declara que todas as dificuldades serão vencidas. Deus, Ele quer nos ressuscitar para vencer. Muitas vezes nós estamos como mortos, enterrados, sepultados. Existe uma pedra que nos impede de sair andando. Uma pedra que nos impede de prosseguir. Mas o Espírito do Senhor é Ele quem vivifica as nossas vidas. Mas ainda existe aquela pedra que nos impede de prosseguir. Então o Senhor vem e fala para os anjos: retire a pedra. Retire essa pedra, e quando essa pedra é retirada, nós conseguimos andar. Nós conseguimos avançar, nós conseguimos vencer. Deus, Ele quer nos ressuscitar para vencermos. E é por isso que Ele retira a pedra. A pedra removida significa a vitória sobre a morte. Um segundo item, uma segunda coisa que havia ali naquele túmulo, e não era o corpo de Jesus, eram os lençóis. Os lençóis que cobriam Jesus quando ele foi morto. E esses lençóis significam uma nova vida. Veja o verso de número 5 que vai dizer: ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas, os lençóis de linho ali, mas não entrou. Existiam os lençóis, as faixas de linho que cobriam Jesus. A pessoa que morria naquela época, ela era envolvida em lençóis de linho, né? Conforme Lucas, ele vai dizer lá no capítulo de número 23, verso de número 53. Não existiam caixões naquela época. Quando Jesus, ele ressuscita o filho da viúva, não era um caixão, não era um esquife a qual esse garoto estava. Não existia caixão naquela época. Muito provavelmente ele estava envolto em um lençol. O lençol significava o fim da linha, como se fosse o caixão para nós hoje. Mas quando Jesus, ele ressuscita, ele deixa o lençol para trás. Quando Jesus, ele ressuscita, o lençol fica naquele local, naquele lugar de morte, naquela tumba. Jesus, ele não leva consigo aquele lençol, ele deixa de lado. Esses lençóis eram as vestes de morte que Jesus não precisava mais, porque agora ele havia ressuscitado e ressuscitado para sempre. Por isso, as vestes representam uma nova vida. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós ainda queremos nos vestir com as vestes da antiga vida, com as vestes de morte que nos prendiam no pecado. As nossas atitudes são as vestes de morte, os nossos erros, os nossos negligenciamentos são as vestes de morte que nos prendiam ao passado. Mas assim como Jesus, nós devemos deixar essas vestes de morte de lado. Nós temos uma nova vida que Jesus nos concedeu a partir desse momento em que Ele se entrega na cruz, Ele morre por nós. E Ele quer nos mostrar que as vestes de morte devem ser deixadas de lado. As vestes de morte devem ser deixadas para trás. Os nossos caixões, os nossos esquifes devem ser abandonados, porque agora nós somos pessoas que caminham em uma nova vida. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. Somos ressurretos para uma nova vida. Devemos caminhar em novidade de vida e abandonar os nossos lençóis, os nossos panos de linho, os nossos esquifes para trás, assim como Jesus nos ensinou, para caminhar nessa novidade de vida. Em terceiro lugar, havia mais algo
naquele túmulo que não era Jesus. Um terceiro objeto, uma terceira coisa que foi encontrada naquele túmulo era o lenço que cobria o rosto de Jesus. E esse lenço significa, hoje em dia, o serviço. Veja lá o verso de número 7. Bem como o lenço que esteve sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. O lenço ele era usado para cobrir o rosto da pessoa sepultada de uma forma que durante o velório pudessem ver a face do ente querido. Jesus, ele dobrou esse lenço e deixou no canto do sepulcro. Este era um ato de cuidado. Este foi um ato de cuidado e ficou como um recado de que não saiu de qualquer maneira, que Jesus ele não saiu de qualquer maneira, mas deixou as coisas no lugar. Deixou as coisas arrumadas, as coisas resolvidas. E este lenço, ele fala sobre o serviço cristão. Meu irmão, minha irmã, você podia estar morto no pecado e o Senhor te ressuscitou. Ele removeu a pedra. Você pode ter abandonado aí as suas vestes do passado. Mas não saia deixando as coisas bagunçadas. O Senhor quer que você trabalhe. O Senhor quer que você sirva. Que você tenha um propósito de vida. Que você tenha um propósito ao qual você trabalha, ao qual você se engaja. O propósito é o serviço do cristão, o serviço do crente. Meu irmão e minha irmã, não foi à toa que o Senhor te escolheu. Ele quer que você participe deste reino, sendo o embaixador do reino de Deus, que você trabalhe para o reino de Deus. O lenço que o Senhor Jesus ele deixou de lado, dobrado, bonitinho, significa exatamente isso, te mostra que nós devemos servir, não devemos deixar as coisas bagunçadas do jeito que estão. A morte espiritual é uma bagunça na vida das pessoas, mas você tem a oportunidade de mostrar que o Senhor, quando Ele restitui as pessoas, a vida das pessoas, as coisas voltam a ficar no lugar. Mas para você fazer isso, meu irmão, para você fazer isso, minha irmã, é necessário que você trabalhe na obra de Deus. O Senhor Jesus, ele não te deu uma nova vida na cruz do Calvário para que você fique à toa. Ele não te deu uma vida para que você viva essa vida em vão. Não viva em vão. Viva a serviço do Rei da Glória. Deus, ele quer nos ressuscitar para servir. Deus, ele quer nos ressuscitar para que nós possamos trabalhar em prol do reino de Deus, trabalhar amando outras pessoas. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, lembre-se do lenço dobradinho lá no canto, que Jesus ele deixou ali separadinho, dobradinho, falando, olha, a vida que vem agora, daqui para frente, não é a vida bagunçada, é uma vida de serviço. Ele te ressuscitou para servir. Gostaria de concluir dizendo que a ressurreição de Jesus, ela nos ensina que Deus quer nos dar vitória, removendo toda a pedra em nosso caminho, mas também Ele nos dá vida, nos deixando para trás toda a veste de morte e nos ensina a servi-lo. O Senhor tem algo grande na vida da igreja. O caminho da Páscoa, ele começa com a vida de Jesus, com a encarnação de Jesus, o ministério de Jesus na terra. Ela passa e não se encerra na cruz do Calvário, não se encerra na morte de Jesus. Não. Ela ainda passa pelo túmulo vazio, pela tumba vazia de Cristo Jesus, aonde não está mais o corpo de Jesus, aonde existe uma pedra removida, lençóis, um pano que cobria o rosto, a pedra removida que significa a vitória, o lençol de morte deixada para trás, significando uma nova vida, e o paninho que cobria o rosto,
significando serviço, pois ele estava ali, dobrado e separado, organizado. O caminho da Páscoa passa por essa cena, por esse túmulo sem a presença de um corpo. Mas ele também não se encerra. O caminho da Páscoa, ele também passa, ou ele termina, ele se encerra com Jesus subindo aos céus, dando-nos uma promessa de retornar. E é sobre isso que nós falaremos na próxima semana. Portanto, eu te espero aqui, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos continuar trilhando este caminho da Páscoa, para louvarmos a Deus, para entender o que Jesus, o que nosso Deus quer de nós. Que Ele possa sim nos abençoar e que nós possamos refletir sobre essa mensagem, sobre tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, enquanto ouvimos este último cântico. E que Deus assim, Ele possa nos abençoar. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a
Jesus, eu preciso de ti. Partindo para o encerramento deste culto, eu quero orar com você, meu irmão, eu quero orar com você, minha irmã, agradecendo ao Senhor por esses momentos e pedindo as ricas bênçãos do nosso Deus para nós essa semana, para o povo de Deus, para o nosso país que tanto carece. Ouvi uma frase essa semana que dizia que se o Senhor nos mandou uma prova para que nós pudéssemos mostrar e demonstrar amor ao próximo, fomos reprovados categoricamente. E carecemos então agora da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos então orar pedindo a ajuda do Senhor para que nós possamos demonstrar amor nessa prova de recuperação, se assim for possível. Que nós possamos demonstrar esse amor que por nós foi demonstrado na cruz do Calvário, no caminho da Páscoa. Que nós possamos ter uma semana abençoada. Vamos orar a Deus agradecendo por esses momentos. Pai, muito obrigado por esta rica oportunidade. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir cultuá-lo. Eu te peço, ó Deus, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a tua igreja. Que a tua mão poderosa esteja estendida nesse momento, Senhor, sobre o nosso país, ó Pai. Sobre a nossa pátria, que tanto sofre, ó Pai, com essas mortes por conta dessa doença, Senhor. Muito por negligência dos nossos governantes, ó Pai. Mas nós sabemos também, Senhor, que parte de tudo isso é culpa nossa. Culpa de muitas pessoas que não colocam o nosso país em tuas mãos, ó Pai. Ó Pai, nós queremos te pedir perdão por tudo aquilo que nós negligenciamos. Queremos te pedir, ó Pai, ajuda-nos a cada dia, Senhor, ser expressão do teu amor na terra, ó Pai. Que nós possamos olhar, ó Pai, para aquele túmulo vazio, ver que a pedra está removida e vencer esses obstáculos que nos travam, Senhor, que nos impedem de prosseguir. Que nessa semana, Senhor, nós possamos deixar de lado as nossas vestes mortuárias, Senhor. Que nós possamos, Senhor, servi-lo. Colocar tudo em ordem, deixar tudo em ordem, assim como Jesus Cristo fez naquele túmulo, Pai. Mostrando que nós devemos servi-lo. Que nós possamos, Senhor, ser expressão do teu amor na terra. Que nós possamos ser, ó Pai, agentes do Senhor Jesus aqui na terra. Dê-nos uma semana abençoada. Cuida do teu povo, Senhor. E que se o Senhor não voltar, que nós possamos nos reunir em teu nome mais vezes. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino e o auxílio do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e toda a igreja de Cristo Jesus espalhada pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Os nossos avisos serão colocados agora ao final desse vídeo. E não se esqueça, meu irmão, não se esqueça, minha irmã, das nossas programações pelo Zoom e pelo YouTube também. Siga-nos nas redes sociais, tá? Facebook e Instagram. E deixe seu like e se inscreva também aqui no nosso canal do YouTube, porque é muito importante. Compartilhe também esse vídeo com os seus irmãos, né? Com as pessoas que te cercam e que não puderam assistir, né, participar desse culto, porque é muito importante que a palavra do Senhor seja disseminada, seja mostrada para todos aqueles que necessitam. Que Deus nos dê uma semana abençoada e que, tão breve, possamos nos reunir novamente. Que Ele assim nos abençoe, fiquem com Deus e uma ótima semana.